com meu pai no fundo de casa, ele tinha uns aquários lá e eu ajudava ele a cuidar, entre aspas, dos peixes, né? A gente cuidava do jeito que a gente sabia na época, morria muito peixe, era uma loucura, né? A gente não tinha conhecimento nenhum. Eu tinha meus 3, 4 anos, aí as coisas foram evoluindo, meu pai comprou uma loja, tinha aquário lá, eu comecei a me apaixonar pelo aquarismo e tentar entender por que o peixe morria. E aí as coisas foram evoluindo, eu comecei a estudar, aprender cada vez mais, aí conheci os aquários marinhos, me apaixonei mais ainda, comecei a me dedicar e aí com 19 anos eu comecei a escrever uma apostila para os meus clientes e essa apostila virou um livro, né? Então, mais ou menos resumidamente, a trajetória. E assim, na sua visão, o que você vê que é a carência do segmento? Eu acredito que no Brasil a gente se subestima um pouco. A gente tem aquaristas muito talentosos, a gente tem lojas muito boas, a gente tem aquários fantásticos. Eu acho que é mais realmente ter mais gente. A base precisa de mais gente. A gente precisava de mais gente ensinando o iniciante, estimulando mais gente até aquário. O peixe desse iniciante não morrer e ele gostar, se apaixonar, como eu me apaixonei lá atrás, né? Então eu acredito que precisa ter mais gente no hobby. E que resumo pode ser feito de um evento tão grandioso como esse? Eu acho fantástico. Esse tipo de iniciativa é louvável. Quanto mais gente falando sobre o aquarismo, mais as coisas costumam acontecer, melhores os aquários vão ficando, mais gente vai se estimular a ter um aquário. Às vezes o cara que vem nessa conferência nem tem um aquário ainda, o cara está ciscando, ele está vendo se ele vai querer, né, ter um aquário ou não, e aí ele se estimula a ter e da maneira correta. Então é fantástico. E o Tamid, sendo o fundador, né, da conferência, ele tem agregado para o segmento? Cara, o Tamid é um cara fantástico. Ele é um grande sonhador e realizador, né? Então ele é um cara que tem todo o meu carinho, minha admiração. É um cara que tem um amor fantástico pelo hobby e para fazer um evento desse não é fácil. Isso envolve uma série de coisas, inclusive os palestrantes, você conciliar tudo. Tem mais gente às vezes para criticar do que para ajudar. Isso é muito triste, mas faz parte, né? E ele é um vencedor, é um cara que, apesar de tudo, de todos os problemas que envolvem fazer um evento desse, já pela segunda vez, né? Está fazendo um e espero que o terceiro seja ainda melhor e que isso não pare. Bacana. E você como escritor, o que você pode adiantar para a gente? Próximo ano vai ter livro novo? Eu brinco que esse livro aqui eu escrevi com 19 anos, eu só escrevi porque eu não tinha ideia do que eu estava fazendo, né? Se eu soubesse, eu não teria feito. Cara, minha vida, infelizmente, a gente precisa ganhar o pão e acaba não sobrando tanto tempo quanto a gente gostaria para pesquisar, porque isso aqui envolve muita pesquisa, muita dedicação. Complexo, né? Você escrever nem é a parte mais complicada. Tudo que tem em volta, toda a pesquisa, tudo aquilo que você tem que saber é que demanda muito tempo, né? Infelizmente, no atual estágio da minha vida, eu não tenho esse tempo. Mas quem sabe aí, mais pra frente, aí a gente consiga, né? Bacana. Sérgio, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. E obrigado pela palestra. Valeu, obrigado. Bom, pessoal, muito bom dia a todos aí. Queria agradecer o convite do Tamid, do Luiz. Estou aqui por causa desses dois caras aí, com muito carinho por eles, apesar de vocês serem corintianos, eu bastante carinho. Você é flamenguista? Um pouco menos mal. Então, o objetivo de eu estar aqui hoje não é passar para vocês nenhum tipo de regra. Eu não acredito em regra em aquarismo. Eu acho que o aquarismo, a gente estava conversando ontem com o pessoal que foi visitar lá na empresa, é como cozinhar, né? Cada um tem a sua maneira de cozinhar. Você pode fazer um bolo de cenoura com vários ingredientes. Você pode usar vários tipos de farinha, você pode usar vários tipos de açúcar, você pode usar adoçante em vez de açúcar. E você no fim vai ter um bolo de cenoura. Alguns são mais saborosos, outros um pouco menos, alguns são mais calóricos, outros um pouco menos. E o aquário é igual. Então você tem aquele cara que gosta do aquário com alta tecnologia, perfeito, tem que ser respeitado. E às vezes você tem aquele cara que tem limitações financeiras. E esse cara faz um aquarinho simples, um cubo, às vezes nem skimmer ele tem, ele usa trocas parciais de água. E ele procura ter o melhor aquário possível. Esse cara tem que ser mais respeitado ainda, porque é muito mais difícil de ter um aquário assim. Então o objetivo aqui não é confrontar conhecimento, o objetivo aqui é bater papo, é transmitir algumas coisas que eu sei, falar a respeito de algumas bactérias que a minha empresa está trazendo e que eu me surpreendi muito positivamente com elas.
e vem me surpreendendo a cada dia mais. E tentar agregar alguma coisa no aquário de vocês. Talvez melhorar um pouquinho, tirar aquela alguinha, tirar aquela cianobactéria, às vezes o cara está com problema de nitrato, dar uma melhorada, né? E basicamente é isso, tá? A gente vai ter um espaço para dúvidas no final, mas se tiver alguma dúvida muito pertinente, alguém quiser fazer uma pergunta no momento, pode fazer, fica à vontade, tá bom? Muito bem, vamos falar um pouquinho do que essas bactérias vieram fazer, né? No Ramo Pet, que eu também trabalho com ele, o cachorro que eu conheci quando eu nasci era assim, né? Era aquele cachorro que ficava no quintal, tinha muito cachorro que ficava preso na corrente em casa, cheirava mal, tinha pulga, né? E às vezes era agressivo porque era para guardar a casa. E hoje os cachorros estão dividindo a cama, né, com os donos. Né? Por que isso aconteceu? Por que o mercado pet expandiu tanto? Por que o mercado pet se desenvolveu tanto? E o mercado de aquarismo ainda é pequeno, ainda é um nicho. E por que no Brasil ainda o aquarismo marinho é tão pequenininho, é tão incipiente ainda? Parece que é sempre aquela coisa, um dia eu acho que isso vai pegar fogo, né? E as coisas realmente não acontecem. No pet, o que aconteceu é que a indústria entendeu a necessidade e a mudança de comportamento do consumidor em querer trazer esse cachorro para dentro de casa. O melhor amigo do homem, de fato, viver junto do homem. Então você tem aí comprimidos que você dá para o cachorro e ele não tem pulga, não tem carrapato. Você telefona para uma loja, ela vai buscar seu cachorro, traz de volta cheiroso, bonito, tosado. Você tem alimentos dos mais variados tipos. Você tem toalhinha para o cachorro fazer xixi, quer dizer, para não sujar a casa. Né? E no aquarismo, a gente não tem isso ainda. A gente evoluiu bastante. Então a gente tinha bomba de ar, a lâmpada incandescente. Eu sou dessa época. Né? Isso aqui, às vezes, dava alguns choques aí. Isso aqui fazia barulho, o cara desligava à noite para conseguir dormir. Né? Depois veio bomba submersa, que melhorou bastante a circulação do aquário, oxigenação, lâmpadas fluorescentes. Ou aí bombas mais modernas, lâmpadas HQI, mas ainda tem muita gente que não sai daqui. O cara compra esse cara aqui e esse cara morre. E ele nunca vai ser o cara que vai comprar esse aqui. Eu acho que muitos de nós começamos aí com peixinhos simples em casa, tivemos as nossas experiências desastrosas aí, os peixes acabaram morrendo, né? Aquarista, o que mais tem para contar é pior que pescador, né? História. Mas dependeu muito da nossa boa vontade, né? Da gente querer mesmo persistir naquilo e conseguir aprender e fazer com que a coisa desse certo. Não tem sucesso com esse cara aqui, elas nunca vão chegar aqui, elas desistem no meio do caminho. O professor de português que fez a última correção gramatical do meu guiazinho, que foi o último que eu escrevi, ele falou, agora eu sei por que o aquário deu errado. Só que minha mulher me põe para fora de casa se eu comprar outro aquário, né? Quantas pessoas a gente conhece que falam a mesma coisa? Então, essa conferência, que era para ter aqui pelo menos aí umas 1.500, 2.000 pessoas, tem 150, 160, o que é ótimo, mas poderia ter muito mais. Hoje você tem nos Estados Unidos o Máquina, que é uma conferência e feira ao mesmo tempo de aquarismo marinho. Eu fui em 96 ou 97, que foi em Kansas City, que eram as pessoas que entendiam de aquário, faziam palestras e fora tinham as fábricas, os fabricantes, os produtores de peixe, com stands e bancavam o evento. E milhares de pessoas iam, eram 3 dias dois dias de evento, um negócio espetacular. Por quê? Porque lá o peixe morre menos, o cara tem menos problema quando ele começa, então ele se apaixona pelo hobby. É uma coisa que vai evoluindo. Então a gente precisa sempre pensar na base da pirâmide. A nossa base tem que ser maior. A gente tem que ter lojistas empenhados em pegar o iniciante, acolher o iniciante, que seja do beta. O beta não pode morrer, o king não pode morrer, o lepiche não pode morrer. E aí esse cara vem evoluindo e vai chegar a ser um aquarista marinho. Acho que a maioria de nós fomos assim, né? A gente começou com água doce, que é o aquarismo mais básico, e aí evoluímos. São raros aqueles que já começam do marinho. Então, a nossa proposta, como Lumari, que é a empresa que eu sou sócio, como Microblift no Brasil, é tornar o aquarismo, seja marinho ou doce, algo tão simples quanto manter um cão ou um gato. O
que a gente pretende fazer? A gente pretende aumentar a margem de erro do aquarista. A gente quer que o aquarista iniciante não perca os peixes. A gente quer que o aquarista, mesmo que faça alguma bobagem, o erro não seja punido, né, tão severamente como a morte de todos os peixes. A gente quer melhorar realmente isso daí. E através de alguns produtos a gente consegue isso. Eu tenho um exemplo aqui de um cliente nosso, um lojista, um cara muito simples, na verdade é um funcionário da loja, tinha um aquarinho lá, que era esse aquário aqui, muito simples, com vários problemas, com algas, enfim, tinha 2 palhacinhos e eu acho que vocês conhecem bastante, vários aquários com essas características, com essa carinha aí de, né, parece que o aquário está meio travado, né, as coisas não acontecem. Depois de 1 mês e meio usando os produtos, usando as bactérias, você percebe que o mesmo aquarista, que é um cara totalmente básico, um cara que não tem um know-how, não tem uma super experiência, mas mesmo esse cara consegue, no mesmo aquário, com os mesmos equipamentos, já ter uma melhora na condição do aquário dele. Então a gente pretende nivelar mesmo os aquaristas, tanto aquele que tem uma alta tecnologia no seu aquário, quanto aquele que não tem tanta tecnologia, pode ter uma qualidade de água bem interessante, os peixes não vão morrer, os corais não vão morrer, as coisas vão acontecer de uma forma super natural. Tá? Muito bem, eu vou passar um pouquinho do filminho da empresa e a gente volta a falar sobre isso. Agora é o áudio, vamos ver se vai entrar. Não entrou. Entrou. Microblift está localizada na Flórida, é uma empresa que vive de fabricar bactéria. É uma empresa de biotecnologia. Os caras são muito especializados em desenvolver bactérias ou
reproduzir determinados tipos de bactérias. Bactérias são seres que, se não fossem por eles, a gente não existiria, né? Dentro da nossa boca a gente tem uma quantidade enorme de bactérias, em todo o nosso aparelho digestivo. Se não fossem elas, a gente não conseguiria nem absorver os nutrientes, nem fazer digestão. Então tem bactérias específicas que fazem determinadas funções específicas. Para vocês terem uma ideia, tem algumas bactérias que você joga em alguns equipamentos que estão com graxa, e só para tirar e remover essa graxa. Você joga aquilo, ela consome toda a graxa. Já existem estudos para usar essas bactérias em larga escala para ajudar a despoluir quando acontece um vazamento de petróleo, etc. Então a biotecnologia, a biociência, ela vem avançando absurdamente. Essa empresa, a base de negócio delas é a agricultura, hidroponia, né? Então eles recuperam solo, eles recuperam rios, eles recuperam água de estações de tratamento, tudo através de uso de bactérias. Então cada bactéria tem uma função, eles misturam essas bactérias em um vidro, né, em um pote, e essas bactérias em um galão, em um recipiente específico, eles conseguem formar um ecossistema perfeito dentro dessa embalagem, e aí o uso vai ser variado. E dependendo do uso, eles selecionam a quantidade de bactérias e variedade que eles precisam para aqueles usos. A Microbift começou, para vocês terem uma ideia, com uma bactéria que era usada para limpar fossa. Antes você tinha que contratar uma empresa para ir na tua casa e limpar a fossa. Hoje você joga bactérias, essas bactérias consomem toda aquela matéria orgânica. Então começou assim, começou a desenvolver a utilização. Há mais ou menos 9 anos começaram a utilizar essas bactérias para o aquário, para o aquarismo. E foi um sucesso absurdo. Eu mesmo, quando eu tive o primeiro contato com esses caras, eles começaram a me contar umas coisas. Eu falei, meu, esses caras estão viajando, né? Você montar um aquário e você ter mais segurança, você montar o aquário e colocar peixes e corais invertebrados no mesmo dia que você montou esse aquário, é mais seguro que esperar 30 dias. Quando o cara falou isso pra mim, eu quase caí de costa. Eu quase levantei, peguei minhas coisas e fui embora. E quando eu cheguei no Brasil, que eu falei para esse cara aqui também, que é aquarista velho, das antigas também, da época da bomba beta, que tinha que trocar diafragma, ele também quase pediu demissão da empresa, né? E aí, outras coisas que a gente vai ouvindo, né, que melhora vários sentidos e agiliza e antecipa situações e melhora... aí você vai ouvindo, você vai, meu, esse negócio não existe, né? E aí você começa a se provar, você começa a fazer alguns testes, e aí a gente começou a entender melhor o que esses caras, esses malucos aí falavam pra gente. É difícil, porque na primeira vez que você vai conversar, o cara... Eu não sou biólogo, eu não sou PhD em nada, quer dizer, eu sou administrador, e esse pessoal começa a falar com você, absorver tudo e começar a entender. Mas quando eles me levaram para esse lugar aqui, as coisas começaram a ficar um pouco mais claras. Eles têm uma estufa dentro dessa empresa e aquários submetidos a condições mais adversas, de temperatura, de excesso de comida, excesso de peixe. E eu começava a ver aquários pequenininhos, com um filtrinho Rengonzinho simples, com uma perfeição de água que você raramente vê. Raramente você consegue ver. Você só vê em aquários realmente altamente tecnológicos, com ozônio ou com algum tipo de tecnologia mais avançada. E um aquarinho super simples e com uma qualidade de água excepcional. Eu falei, cara, eu acho que tem alguma coisa aqui interessante. E aí eu comecei a entender melhor. Aí eu peguei o aquário daquele picareta que está ali, ó, meu filho. Ele está vendo a palestra pela primeira vez. E o aquário dele estava podre, né? Porque cuida bem do aquário. Aí o aquário dele estava bem zoado. Aí eu dei uma mexida, comprei um monte de peixe, fomos junto na loja comprar os peixes. E colocamos tudo de uma vez, fizemos uma troca de quase total, quase para vocês verem o estado que estava o aquário. A gente quase trocou toda a água e o aquário ficou assim um cinema em questão de horas, e a gente não perdeu nenhum peixe. Esse cara aqui também pegou um aquário ainda menor que o dele, montou tudo de uma vez, colocou 35 peixes, exagerou mesmo, um aquário de quantos litros? 20 litros, colocou tudo de uma vez. Se é para testar, vamos testar, né? Aí o cara colocou os produtos e nada, não morreu nada, cinema, assim, a água muito limpa, com um filtrinho Rengon só. E aí eu percebo que o aquário dele, mesmo sem troca parcial há 4, 5, 6 meses, o aquário continua perfeito, praticamente nem alga no vidro nasce.
né, com o uso regular dessas bactérias. E aí a gente vai começando a entender, a gente vai ficando mais abusado até o ponto do abuso passar do limite. Nós estávamos no importador e o cara estava com um problema numa bateria enorme, devia ter mais ou menos ali uns 30 mil reais de peixe coral. O cara estava com um problema, um vazamento, não sei o que aconteceu lá. E aí ele falou assim, bom, então quer dizer que se eu tirar tudo aqui, fizer a colagem, encher de novo o aquário e colocar todos os peixes de uma vez só, eu não vou perder nada, posso fazer? Eu saí, né, correndo, né, da sala, esse cara, pode, né? Eu fiquei com medo, né? Mas ele fez e não aconteceu nada. Então aí você vai ficando um pouco mais abusado, você vai entendendo melhor como funciona e você percebe que de fato, você montar um aquário do zero, no mesmo dia, você montou esse aquário, obviamente vai o sal, né? Você precisa diluir o sal antes, então a gente recomenda no aquário marinho esperar 24 horas para a água ter certeza que o sal está homogeneamente dissolvido. Mas você colocar esse aquário, você colocar as bactérias e colocar a vida no mesmo dia é muito mais seguro do que você esperar 30 dias, 40 dias. Por quê? Em 30, 40 dias você jamais vai ter a quantidade de bactérias que você vai ter no seu aquário que você encontra nas garrafinhas. Você não vai conseguir, não dá tempo, né? E você não tem nutrientes para isso, você não tem o que você precisa para isso. Então a lógica é essa. Vamos tentar entender um pouquinho melhor. Bom, para falar que eles também têm alguns outros ramos de atividade, eles também se dedicam muito a cultivar esse tipo de planta aqui. Quem ri já sabe que planta é. Homero matou em 5 segundos. Quem foi que deu? Que planta é? Ué, acabamos.